Você aí. É, você mesma. Você conhece muito bem as partes do nosso corpo humano, principalmente a genital masculina? Não, você tá brincando. Você tem interesse em conhecer melhor com a gente? Eu perguntei se você tem interesse. Ah, já que você tem esse interesse tão grande, eu fico muito feliz. É muito bom saber que existe gente que quer aprender. Então vem comigo e a minha equipe maravilhosa dos surtários nessa maravilhosa exploração e viagem pelos órgãos genitais masculinos. Claro, não esqueça de deixar o seu like. É sério, irmão, deixa o like aí, na moral, eu não tô aqui pra brincadeira. E vamos comigo nessa viagem, haha! Bem, você deve conhecer essas estruturas. Elas são o pênis e o escroto. Os dois são órgãos genitais masculinos externos. Mas você sabia que existem outros órgãos internos nesse sistema? Esses órgãos internos são os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, as glândulas seminais, a próstata e as glândulas uretrais. Assim, ao total, são 8 órgãos diferentes atuando nesse sistema. A função principal desse sistema é a produção dos gametas masculinos, os espermatozoides, que percorrem todos os órgãos mencionados até finalmente saírem no organismo. Então vamos começar a ver cada um dos órgãos que fazem parte do sistema genital masculino. E a princípio vamos falar dele, que muitas pessoas conhecem e chamam pelo seu nome informal, que vai estar relacionado com seu formato oval. E aí, já sabe qual é? Com vocês, o testículo. O testículo ele vai ser a gônada masculina, ou seja, vai ser nele onde os espermatozoides vão ser produzidos. É como se ele fosse uma fábrica, sabe? Os testículos são recobertos pela túnica albuginea, que é um tipo de camada que vai envolver o órgão. Essa túnica não apenas vai cobrir o testículo, mas também vai emitir septações que vão ser responsáveis por dividi-lo, e essas divisões nós chamamos de lóbulos do testículo. Anatomicamente, cada testículo possui um polo superior e um polo inferior, além de margens anteriores, que são aquelas voltadas para a frente, e as margens posteriores, aquelas voltadas para trás. Esse órgão possui ainda faces, uma medial, voltada para o septo do escroto, e uma lateral, voltada para os lados. Os testículos são órgãos arredondados, que vão se localizar dentro do escroto. Mas calma que esse escroto que eu estou falando não é aquele seu boy lixo, não. É outro tipo de escroto que você vai conhecer daqui a pouco, ainda nesse vídeo. Note também que existem dois testículos, um direito e um esquerdo, o que nós chamamos de antímeros, então antímero direito e antímero esquerdo. Como eu já falei, o testículo vai ser a casa de fabricação dos espermatozoides. E esses espermatozoides vão sair desse órgão por vários túbulos, que vão alcançar o centro do testículo, a região do mediastino, e aí então passam para o epidídimo, por meio dos ductos eferentes do testículo. Falando no epidídimo, agora vamos conhecê-lo. Este é um órgão que poucas pessoas se lembram, mas ele é fundamental para o sistema, pois é nele onde os espermatozoides se maturam e é então o local onde se tornam adultos e estão finalmente prontos. Como nós podemos ver nessa vista lateral do epidídimo, ele fica bem próximo do testículo, mais precisamente em sua borda posterior, e está preso pelos ligamentos suspensores, um inferior e um superior. Podemos dividi-lo em algumas regiões. A cabeça, que como nós podemos ver, ultrapassa o polo superior do testículo, o corpo e a cauda do epidídimo. Finalizando nossos conhecimentos sobre esse órgão, é importante que a gente saiba que internamente a ele passa um longo ducto todo contorcido, chamado ducto do epidídimo. Agora que vimos as estruturas internas do escroto, chegou finalmente a hora de falar dele. A palavra escroto significa, literalmente, bolsa ou saco. Daí vem seu nome popular. Apesar de parecer que ele apenas comporta os órgãos genitais, ele também tem a função de contrair e relaxar, para garantir que o testículo e o epidídimo estejam na temperatura adequada sempre. Se engana quem pensa que o escroto é apenas pele. Ele é, na verdade, um conjunto de camadas, que vem de diversas estruturas. A primeira dessas camadas é a pele, que é contínua com a pele do abdômen. Logo abaixo da pele, temos o que é chamado de tela subcutânea, ou túnica dartos. Depois,
Temos a face espermática externa, continuação da face do músculo oblíquo externo do abdômen. Essa próxima é a face cremastérica, formada por fibras do músculo cremaster. E também temos a face espermática interna, continuação da face cremastérica. O escroto é dividido internamente pelo septo do escroto e externamente pela ráfide do escroto. Então, voltando para as estruturas internas, depois do epidídimo, para onde o espermatozoide vai? Se você disse ducto deferente, acertou. Ele vai funcionar como uma estrada que o espermatozoide vai percorrer para chegar no seu próximo destino e tem cerca de 35 centímetros de comprimento. Mas se funciona como uma estrada, também vai seguir um caminho. Então, saindo do epidídimo, o ducto vai percorrer o escroto, passar pelo funículo espermático e contornar a bexiga. Na sua porção final, ele vai ser mais grosso e vai ter um nome diferente, que vai ser a ampola do ducto deferente. Na região da ampola, as glândulas seminais que estão aqui, localizadas posteriormente à bexiga, produzem uma substância muito importante para nutrir os espermatozoides, e elas vão despejar ela por meio dos ductos excretores. Ah, mas eles não nasceram para ficar separados. O ducto excretor da glândula seminal vai se juntar ao ducto deferente e vão formar um único ducto, o ducto ejaculatório, isso de cada lado. Esse ducto ejaculatório penetra na uretra masculina na região da próstata. Você provavelmente já ouviu o nome desse órgão por conta de um exame que aterroriza muitas pessoas. Mas você sabe a importância da próstata? A próstata é uma glândula que produz um fluido rico em sais minerais e enzimas importantes para o líquido dos espermatozoides. Ela se localiza logo abaixo da bexiga e tem o formato de uma pirâmide invertida, com sua base voltada para cima e seu ápice voltado para baixo. Anatomicamente, a próstata possui uma face anterior, uma face posterior e duas faces inferolaterais, direita e esquerda. A próstata envolve a uretra, sendo atravessada por ela, e é nessa região da uretra que o ducto ejaculatório e a própria próstata liberam os componentes do sêmen, que será conduzido pela uretra até sua saída, no ósseo externo da uretra. Agora que você sabe a importância da próstata, sabe também a importância de realizar o seu exame para verificar se ela está saudável. Então não perca tempo! De todos os órgãos do sistema genital masculino, as glândulas bulborretriais devem ser as que são mais esquecidas, mas nós devemos sempre lembrar dela e saber da sua importância. Elas são órgãos arredondados, localizados abaixo da próstata, e elas secretam suas substâncias na porção esponjosa da uretra. Nessa primeira imagem, nós temos uma vista posterior do sistema genital masculino, e nós podemos ver aqui uma região mais clara, onde existe a próstata, e abaixo dela existem duas glândulas arredondadas, de cor um tom amarelado, que são as glândulas bulborretriais, que se localizam nessa região bulbar do pênis. Nessa segunda imagem, nós podemos localizar uma glândula bulborretrial. É um corte sagital mediano, onde podemos ver internamente a estrutura do sistema genital masculino. Abaixo dessa região mais clara, acima do bulbo do pênis, existe uma glândula arredondada de um tom meio amarelado. Essa glândula é a bulborretrial, que desemboca nessa região esponjosa da uretra. Essas glândulas têm função de secretar um muco alcalino que vai tanto proteger o espermatozoide quanto lubrificar a uretra. E aqui o passeio dos nossos espermatozoides finalmente chega ao fim, no tão conhecido pênis. Será que você realmente conhece esse órgão como pensa? Para começar, ele é formado por 3 corpos, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, recobertos por uma face profunda do pênis, que envolve as estruturas e com o septo separa os corpos cavernosos do corpo esponjoso. Apesar de parecer um órgão unicamente externo, o pênis tem seu início muito mais profundamente do que parece. Sua raiz começa internamente, pelo bulbo do pênis, que dará origem ao corpo esponjoso, e pelos ramos do pênis, que darão origem aos corpos cavernosos. O bulbo do pênis é recoberto pelo músculo bulbo esponjoso. Já os ramos são recobertos pelo músculo isquio cavernoso. Após a raiz, temos essa parte maior, o corpo do pênis, que se termina na glande do pênis. A reflexão de pele que cobre a glande é chamada de prepúcio do pênis. E essa pele que o conecta diretamente à glande é o frênulo do prepúcio. No ápice da glande se abre o ósseo externo da uretra.
Como todos nós sabemos, os órgãos precisam de sangue para funcionar, e para os órgãos do sistema genital masculino, isso não seria diferente. Cada órgão possui sua irrigação feita pelas artérias e sua drenagem feita pelas veias. As artérias são os vasos que saem do coração, levando sangue para os órgãos, e já as veias são os vasos que chegam ao coração, trazendo o sangue dos órgãos de volta. Didaticamente, nós podemos colorir as artérias de vermelho e as veias de azul. Nessa imagem, temos uma vista lateral do pênis e do escroto, e podemos observar a artéria testicular, que é um ramo direto da aorta abdominal. Essa artéria testicular irriga o testículo e envia um ramo que nutre o epidídimo. Já o ducto deferente é irrigado pela artéria do ducto deferente. Com relação à drenagem venosa, o plexo pampiniforme de veias drena essa região. Esse plexo funciona como uma rede de veias que irão se juntar e formar as veias testicular direita, que drena para a veia cava inferior, e a veia testicular esquerda, que drena para a veia renal esquerda. Nesta outra figura, foi dado um corte sagital mediano na pelve e é possível observar suas estruturas internas. É possível ver que as glândulas seminais e a próstata são irrigadas pela artéria vesical inferior, mas também recebem contribuições da artéria do ducto deferente e da artéria retal média. O plexo venoso prostático e o plexo venoso vesical vão drenar essas duas estruturas. Ainda nessa imagem, é possível verificar a artéria pudenda interna, responsável pela irrigação da genitália externa. Nesta outra figura, nós temos uma visão frontal, na qual é possível observar a artéria pudenda externa superficial e profunda, que também irrigam a genitália externa. A região da genitália externa vai ser drenada principalmente pela veia safena magna, que drena para a veia femoral. Para causar a ereção, o pênis deve se encher de sangue, por isso ele é um órgão muito vascularizado. Nesta imagem foi dado o corte transversal do pênis e podemos observar a artéria dorsal do pênis e as artérias profundas do pênis, que irrigam a região externa. Já a região mais interna do pênis será irrigada principalmente pela artéria do bulbo do pênis. A drenagem venosa dessa estrutura vai ser realizada pela veia dorsal superficial do pênis, pelas veias superficiais laterais do pênis e pela veia dorsal profunda do pênis. Olha só, nós nos encontramos de novo! Chegamos finalmente ao fim da nossa maravilhosa apresentação e fizemos tudo o que poderíamos sobre o órgão genital masculino. Siga a equipe @sartorius_ufal no Instagram. Claro, lembrando que esse vídeo foi proporcionado por estamos participando de uma gincana. É o campeonato na UFAL Arapiraca, proporcionado pelo professor Rafael Danilo. E por isso a nossa equipe de surtários precisa de você. Oh, meu Deus, calma. Voltei, calma. Como eu sou desastrada, acabei passando a minha espada na hora de pedir o seu like, meu Deus. Como as coisas são. É sério, gente, deixa o like, pelo amor de Deus, deixa o like, a gente precisa. É isso, tchau! Get the